Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos falando a respeito da lição de número 2. Esta lição ela tem como título o Deus Pai. Quando nós falamos de Deus Pai, vale ressaltar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas uma da outra. Não são a mesma pessoa. Algumas pessoas dizem que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, Jesus está se referindo à unidade de propósito, à unidade de essência e também à unidade de glória. No livro de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus orando, Jesus diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo na eternidade. Perceba que Jesus ele não está falando minha glória que eu tinha na eternidade, ou tua glória, mas com a glória que ele tinha junto com o Pai, ou seja, a mesma glória do Pai que é compartilhada entre o Filho e o Espírito Santo, sendo o Pai a fonte de toda a divindade, conforme iremos aprender na nossa lição de hoje. É importante ressaltar também que, em essência e em glória e em poder, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais e não há distinção entre eles nestes aspectos. Mas nós iremos perceber que o Pai ele se manifesta e se revela à humanidade através do Filho e também do Espírito Santo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O texto áureo diz assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso se encontra em Mateus capítulo 11, versículo de número 27. A verdade prática diz, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Temos ainda a leitura bíblica em classe, temos também aí as leituras bíblicas semanais, diárias. É muito importante que você leia a lição com muita atenção e também esteja sempre com a Bíblia em mãos. Pois bem, para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Davi. Através deste canal eu compartilho a Palavra de Deus. E te convido a se inscrever no canal, ative também o sino de notificações para que novos vídeos sejam notificados a você. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu gostei. Isso vai me ajudar e ajudar a fortalecer também o canal para que mais pessoas possam ser edificadas através dos estudos que eu trago por aqui, tá bom? Sendo assim, daremos então continuidade. O primeiro tópico vai falar sobre a identidade de Deus, o Pai. Quando falamos de Deus, o que vem em sua mente? Esta é uma pergunta que eu começo fazendo a você no início desta lição, para que você perceba como é simples nós entendermos a identidade de Deus. Quando nós paramos para pensar a respeito da pessoa de Deus, nós não nos lembramos automaticamente de Jesus ou do Espírito Santo. Nós lembramos automaticamente do Pai, da essência da vida, da essência de toda a divindade e da existência de tudo que existe. Então, quando falamos Deus, pensamos imediatamente no Criador, no Todo-Poderoso. Aliás, é exatamente o que está descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e está presente também em nossas lições, quando diz, ouve, ó Israel, há um só Deus Todo-Poderoso. Também nós vamos observar nos primeiros mandamentos do Decálogo, onde diz, não adorarás a outro Deus, a não ser o Senhor dos Exércitos, representando o Deus que tem toda a glória e que tem todo o poder e toda a autoridade. E é no primeiro tópico, subtópico, que vai dizer, o Pai é o único Deus verdadeiro. Ou seja, através do Pai é que todas as coisas subsistem. Ele é atemporal, pois Deus ele criou o tempo, então ele não está sujeito à sua criatura. Ele enviou o seu Filho para este se sujeitar
para que a sua glória fosse manifesta através do Filho e do Espírito Santo à humanidade, e nós veremos isto ainda nesta lição. Então, só para recapitularmos, o Pai é a essência de toda a divindade. É o que está descrito no segundo subtópico, que ele é a fonte da divindade, assim como também a fonte da vida. Jesus ele diz que Deus tem por si só vida, e ele deu também esta vida ao Filho, e o Filho também pode dar a quem ele quiser. Então, tanto o Pai quanto o Filho têm a vida para dar àqueles que o buscam e que o esperam. A fonte de toda a vida e de toda a plenitude vem diretamente do Pai. E aqui nós temos algo importante a ressaltarmos. Algumas pessoas acreditam que não existe uma hierarquia a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, observando a Bíblia, podemos observar que não é bem assim. Podemos observar que a Bíblia, em todos os momentos, coloca o Pai como o cabeça de tudo, enquanto o Filho, ele é o corpo que, digamos que se revela à humanidade. No entanto, vale ressaltar que não se pode chegar ao Pai senão por meio do Filho. Aquele que tem um filho, tem o Pai, mas aquele que não tem o filho, não tem nem ele, nem o filho e muito menos o Pai. Porém, Paulo, ele já dizia que assim como Cristo é o cabeça da igreja, Deus é o cabeça de Cristo. Nós percebemos que existe uma hierarquia, a qual nós podemos chamar de uma hierarquia funcional. Não quer dizer que Jesus é menor ou maior que o Pai, ou que o Pai é maior ou menor do que o Filho, porque o Pai gerou o Filho tem a mesma essência que o Pai. Sendo assim, toda a autoridade do Pai é entregue ao Filho. Então o Filho tem toda a autoridade, tem a glória do Pai e é dono de toda a criatura. Pois nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 1, do versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo declarando que Jesus é o fundador, ou seja, é o coautor de toda a criação, sendo visíveis e invisíveis, poderes e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O apóstolo João, também o evangelista, quando escreve o seu evangelho, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mostrando de forma incontestável de que Jesus estava presente na criação, assim como também o Espírito Santo. Então, na essência, no poder da glória, o Pai e o Filho são coiguais. No entanto, a autoridade parte inicialmente do Pai, que é derramado agora sobre o Filho e também sobre o Espírito Santo. O Pai é a fonte de toda a divindade, conforme declarado nas Escrituras Sagradas em várias passagens bíblicas. Em João capítulo 5, versículo de número 26, vai falar que o Pai tem vida em si, como eu citei anteriormente, e você pode abrir sua Bíblia e verificar estas verdades. O terceiro subtópico do primeiro tópico vai falar: o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. No quesito em relação à salvação, nós vamos encontrar ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido dos irmãos, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha então a vida eterna. Sendo assim, nós percebemos que Jesus foi enviado do Pai para a terra, para salvar, para fazer a obra expiatória que havia de ser necessário para o resgate da humanidade. Isto partiu do próprio Deus, do próprio Criador, que tem todo o poder. Nós vamos perceber também que a Bíblia Sagrada, no livro de João ainda, no capítulo 1, no versículo 18, diz que ninguém jamais viu ao Pai, senão aquele ao qual o Filho o quis revelar.
Este que está no seio do Pai é que tem revelado. Ou seja, nós conhecemos a Deus por meio da revelação do próprio Filho, que é de Jesus Cristo. Mais uma vez, eu volto a frisar que sem Jesus nós não chegamos ao Pai. Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu digo isso para refutar aqueles comentários de algumas pessoas que dizem e declaram que o Filho é uma criatura ou um Deus menor. Não é disso que se trata, porque se você não tiver a Cristo, você também não tem a Deus. No segundo tópico fala o Pai revelado em Cristo. Nós vamos perceber que Jesus, ele é aceito geralmente pelas pessoas mais simples, pelas pessoas mais humildes. Talvez por causa das suas necessidades, eu não sei, ou porque estes de fato são humildes a ponto de parar para ouvir e para entender. Pois a Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir falar de Jesus. Nós vamos perceber que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus saiu pregando e curando os enfermos, libertando os cativos que estavam possessos. E nesse aspecto, quem mais atacava a Jesus deveria ser aquele que deveria reconhecê-lo como Senhor e como o Rei de Israel, o Messias prometido àquele povo, que seriam os escribas e os fariseus que detinham ali as leis do Senhor e não conseguiram, de alguma forma, identificar a divindade de Cristo quando estava aqui na terra. Estes foram os que mais perseguiram a Jesus. Ora, quando Jesus chegou pregando, sendo que Jesus não tinha um histórico de uma boa formação acadêmica, talvez, estes questionaram, quem é este que prega com tanta ousadia, com tanta autoridade? De onde vem o este? Alguns diziam, este é o filho do carpinteiro, de José. Outros diziam, está entre nós as suas irmãs. Então, Jesus ele era criticado de todas as formas. Uma análise em que eu faço a respeito deste aspecto da vida de Jesus enquanto estava na terra é que os estudiosos, a grande maioria, não se converteram ao cristianismo, não se converteram a Jesus, não se arrependeram de seus maus caminhos e não aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida. Isso por causa da sua posição, pela sua posição hierárquica que existia ali. No livro de Marcos, capítulo 7, a Bíblia declara que muitos dos escribas e fariseus creram em Jesus, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas vezes, o pequeno, que parece ser pequeno, é rejeitado pelos homens, porque este não tem, de repente, um diploma de doutorado, não tem um diploma teológico. Isso acontece ainda nos dias de hoje em nosso meio. E Jesus também foi rejeitado por causa disto. E Jesus vai e diz em Mateus capítulo 11, versículo 25, Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos grandes e aos sábios. Jesus estava se referindo aos escribas e aos fariseus. Mas ele continua a dizer, mas revelastes aos pequenos e aos humildes. Aquelas pessoas que estão realmente aptas a receber a palavra de Jesus, é a este que Deus se revela e se manifesta a ele. A Bíblia fala que Deus é aquele que levanta o abatido e revigora as forças. Então, nós percebemos que Jesus ele veio para a humanidade. Mas a humanidade, por causa da sua posição teológica, a sua hierarquia, o seu ego, não deixaram reconhecê-lo como Senhor e Deus da glória. Então, aqueles que o recebem são dados o direito de serem feitos filhos de Deus. É o que o evangelista João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, vai falar. Que Deus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, foram-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Existe uma passagem bíblica muito interessante, que se encontra em Hebreus, capítulo 1, que diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, a partir daquele momento, Deus começa a falar por meio do próprio Jesus. Jesus ele passa agora a revelar a glória de Deus à humanidade. E não só isso, a Bíblia ainda vai dizer, no livro de Hebreus, ainda no capítulo 1, versículo 3, o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória, ou seja, Jesus ele resplandece a glória de Deus. Por quê? Porque a ele também pertence esta glória. Ele não está resplandecendo uma glória de um A ou de um B, mas a glória que ele mesmo tinha e que ele abriu mão, mas agora ele está representando para a humanidade. Ele não está falando de uma glória diferente para o Espírito Santo. Ele não está falando de uma glória diferente para o Filho. Ele está falando da mesma glória pré-existente antes de todas as coisas. Jesus está se referindo da própria glória que ele compartilha juntamente com o Pai e que expressa a imagem da pessoa de Deus. E o escritor continua dizendo: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, o nosso Jesus, ele abriu mão da glória que ele tinha, da forma de Deus que ele tinha, para se tornar na forma de filho, para salvar e libertar a cada um de nós. Neste aspecto, nós podemos chamá-lo, o próprio Cristo, de Deus, porque ele é a imagem e o resplendor do Pai. Lembrando mais uma vez, Jesus não é o mesmo Pai, tá bom? Só para frisarmos bem a respeito disto. Então Jesus ele se manifestou à humanidade e apresenta o Deus Pai e a sua glória em nós. Também nos traz esperança para a salvação e para a adoção de filhos. A Bíblia vai dizer que quem vê o Filho, vê também o Pai. Foi exatamente o que Jesus falou para Filipe quando questionado por este. Filipe vai e questiona a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Jesus foi: ora, Filipe, há quanto tempo estou contigo e você não tem percebido? Quem ver a mim, verá o Pai. Creia por causa das mesmas obras. A obra do Filho é a manifestação da obra do Pai. Então, Jesus e o Pai são coiguais em natureza e em glória, e mostra aos homens a manifestação da glória do Pai. O terceiro tópico e o último, para encerrarmos a nossa lição, vai falar sobre a pessoa do Pai. Isso aqui nós podemos dizer o seguinte, que os atributos do Pai é imutabilidade, é onipotência, onisciência e onipresença. Nós podemos perceber que Deus ele está em todos os lugares. O Salmo 139 vai falar muito bem sobre isso. Quando diz: lá nas profundezas do mar, lá também o Senhor me enxerga. Nas profundezas do abismo, lá o Senhor também me enxerga. A luz e a escuridão para Deus é a mesma coisa. A Bíblia também vai falar a respeito da onisciência. Deus ele sabe de tudo que já aconteceu, de tudo que está acontecendo e de tudo que ainda irá acontecer. E isto é onisciência, também todo o poder. Apenas com a sua palavra todas as coisas foram criadas e nada veio subsistir senão por meio do Deus Todo-Poderoso. Quando falamos de Deus, remete em nossa mente o Pai da glória e Criador de todas as coisas. Os atributos comunicáveis do Deus Pai são qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Como por exemplo, Jesus ele veio de forma limitada para a manifestação da glória do Pai para com o homem. E por que Jesus ele não veio na glória plena? Vamos lá, quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós iremos encontrar a experiência de Moisés que teve com Deus. Moisés ele teve a audácia de querer ver a glória de Deus. E Deus disse: Moisés, homem algum pode me ver, porque se este me ver, ele irá morrer.
Mas eu vou te proteger e vou deixar você ver um pouquinho da minha glória. Quando eu passar pela frecha das pedras, você verá através das fendas a minha glória. E assim Deus fez. Deus, com a mão, uma das mãos, tapou a parte, a sua glória, e deixou vazar um pouquinhozinho só, bem pequenininho, da glória de Deus. E Moisés conseguiu ver ali, talvez 1% da glória de Deus. O que aconteceu com Moisés? Quando Moisés desceu do monte, ninguém conseguia olhar para a face de Moisés, porque Moisés refletia menos de 1% da glória de Deus e ninguém conseguia olhar para a cara de Moisés. O povo ficou com medo de olhar para Moisés e Moisés teve que cobrir sua cabeça. Agora imagine se Jesus vem com a glória do Pai, a glória a qual ele realmente hoje tem a humanidade. A humanidade não suportaria. A humanidade, por certo, ela viria à falência total. Mas nosso Deus, ele tem um amor tão grande que ele se fez homem para vir na terra de forma completamente limitada. O Espírito Santo também, ele vem até o homem manifestando de forma indireta a glória de Deus, para que nós possamos ter esperança de um Deus cheio de amor e que cuida de cada um de nós. Nós chegamos ao último subtópico, que é os nomes que revelam Deus. Aqui nós vamos encontrar alguns, né? Temos o Elohim, El Shaddai, temos o Kyrios, Adonai, Yahvé. A Bíblia aparece de várias maneiras o Deus Todo-Poderoso. Tem um que é Shalom Lahema, que é Deus, paz e prosperidade, que representa também a pessoa de Deus em alguns momentos. Então, há várias nomenclaturas. Agora, o nome exato de Deus, nós não sabemos. Porque todos estes nomes são variações de abreviações dos escritores a respeito do nome de Deus. Por quê? Porque existe um mandamento, e este mandamento é: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando a Bíblia Sagrada estava sendo escrita, todas as vezes em que chegava no momento de falar o nome de Deus, eram usados iniciais que representariam a este Deus. Isto porque o escritor acreditava, pelo menos assim é o que a teologia nos apresenta, e eu também creio assim, que eles tinham um respeito tão grande por este mandamento, a ponto deles não escreverem o nome exato de Deus, usavam então pequenas abreviações. E então veio aí os nomes variados de Deus, tá bom? Muito bem, meus amigos, esta foi a lição de hoje. Espero ter compartilhado com você algo que tenha edificado a sua vida. Que Deus possa, em Cristo, continuar se revelando a cada um de nós e nos fortalecendo para viver em um mundo cada vez pior. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.